A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Quem como Deus? Ninguém. Que o Senhor abençoe o lar, que o Senhor abençoe e cele as portas, as janelas, mas acima de tudo, Senhor, abençoa a casa do nosso coração, abençoa a nossa mente para que ouçamos a Tua voz, abençoa o nosso coração para que sintamos o vosso amor neste momento de graça e misericórdia. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém, Jesus. E o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o salva. Quando nos colocamos em oração, sempre os anjos do Senhor começam a nos envolver. Primeiro o nosso anjo da guarda, e muitos anjos vão se aproximando de você quando você abre a sua alma para a oração. E principalmente você que está se preparando bem para este tempo de graça, tenha certeza que as graças já estão sendo derramadas. Gente, se maravilhosa está sendo assim a quaresma, o que será o tempo da vitória? O tempo que vivenciaremos da Semana Santa, do Tríduo Pascal, da morte e ressurreição de Jesus. Quem morre com Cristo, vive com Cristo. Quem morre com Cristo, vence com Cristo. E nós a cada dia estamos morrendo um pouco para o nosso homem velho, para a nossa mulher velha. E por isso, Deus está reservando graças especiais para você. Eu quero falar para você hoje, que está abrindo o seu coração cada vez mais para aquilo que Deus separou para você. Hoje o Senhor quer te trazer uma palavra de esperança. Jesus vai dizer em João capítulo 7, versículo 6, que a hora dele ainda não chegou. Várias vezes Jesus vai falando da hora dele. Existe uma hora que Jesus fala no Evangelho de João sem parar. A minha hora, agora é a hora, né? Jesus diz para sua mãe nas bodas de Caná: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Várias vezes Jesus vai falando dessa hora. Mas em João 7, versículo 6, ele diz: a minha hora não chegou. Significa a hora que ele iria dar a vida por nós. Mas ele diz assim: mas para vocês a hora sempre é propícia, sempre é um tempo de graça, sempre a misericórdia de Deus está aberta para vocês, sempre. Se vocês não aproveitarem o tempo da misericórdia, infelizmente Jesus vai falar várias parábolas que vai fechar a porta e não tem mais o que fazer. Lembra da parábola das 10 virgens? Jesus fala que aquelas virgens que se prepararam, quando chegou o tempo, quando chegou a hora, quando chegou o momento da graça, somente aquelas que estavam preparadas entraram. Aquelas que não se prepararam, não puderam entrar. Jesus vai dizer no Evangelho em vários momentos que existe um tempo especial da visita de Deus. Você lembra que a gente falou em outra pregação do que é o Kairos? O que é Kairos, irmão? É uma palavra grega que é usada para indicar o significado da palavra tempo. Mas existem duas palavras em grego usadas para a palavra tempo. Existe a palavra cronos, por isso a gente fala o tempo cronológico, o cronômetro, né? Cronos, para marcar o tempo, é o cronômetro, é o tempo linear. E Kairos significa um momento especial, um tempo específico, um momento de graça que Deus separou para você. E a gente lembra que a gente meditou o Antigo Testamento, você lembra? No Rosário a gente tem caminhado, e quando o povo chegou na hora de entrar na Terra Prometida, não obedeceu a Deus, não confiou em Deus e por isso não entrou na Terra Prometida. Iria demorar só 40 dias para entrar. Demorou quanto? 40 anos, porque não souberam aproveitar a graça de Deus.
Anota também no seu diário espiritual, Lucas capítulo 19, versículos 42 e 44. Jesus vai dizer assim, deixa eu pegar a palavra do jeitinho que está escrita, porque Jesus vai nos dar, é uma palavra muito forte. Jesus vai dizer assim para os judeus: se ao menos neste dia que te é dado, grava bem essa palavra, foi dado um dia de presente para os judeus, se ao menos neste dia que te é dado, conhecesses aquele que pode te trazer a paz, mas não, isso está oculto aos seus olhos, você está cego, você está obscurecido pelo egoísmo, pela avareza, pelo amor deste mundo, pelo amor das coisas materiais, pelas suas paixões mundanas, e você está cego, você não percebe que hoje é um dia de graça que poderia te trazer a paz. Lucas 19, 42, Jesus dá um suspiro, se ao menos tu, neste dia, conhecesse aquele que pode te trazer a paz, se ao menos tu, neste dia que te é dado, conhecesses o que pode te trazer a paz, mas não, isso está oculto aos seus olhos. Lá no 44, Jesus vai dizer que a cidade inteira vai ser destruída, Jerusalém, e essa profecia de Jesus se cumpriu exatamente como Jesus falou. Quanto foi o tempo que o povo ficou no deserto mesmo? Irmãs e irmãos, irmãs só, né? Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. 40 é um significado de um número, um tempo de prova, né? Jesus deu a chance para o povo se converter, e Jesus avisou que eles não ouviram. Sabe quanto tempo depois dessa profecia Jerusalém foi destruída? Exatamente 40 anos, sem tirar nem pôr. Jesus falou isso no ano 30 e no ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos. E Jesus fala: se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses aquele que pode te trazer a paz. A gente tem falado tanto da consagração da Rússia, não é? Se a consagração tivesse sido feita no ano que foi pedido, 1929, não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. E Jesus apareceu para a irmã Lúcia em 31, apareceu novamente, ele disse: vão consagrar, mas será tarde. Então aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1960, novamente Nossa Senhora pediu que nessa data fosse consagrada a Rússia, e não foi feito isso. E em outras ocasiões, outros papas tentaram consagrar, mas infelizmente, pessoas até de dentro da igreja, que não cooperaram, que atrapalharam muito e que fizeram alianças com os países comunistas, né? Por isso, não consagraram. João Paulo II escreveu no texto o nome Rússia, mas quando ele foi pronunciar, não deixaram ele falar. Fizeram ameaças que isso iria gerar conflito e tudo, não confiaram no pedido de Nossa Senhora. Se tu soubesses aquilo, o tempo que iria te trazer a paz. E foi feita a consagração agora, muitos anos depois. Não vai deixar de triunfar o Imaculado Coração de Maria, mas não foi do jeito que Nossa Senhora quis, com muito menos sofrimentos, com muito menos almas se perdendo no caminho errado, não é? Então nós devemos aproveitar os tempos de graça que Deus separa para nós. Será que Jesus aqui está dizendo para você e para mim também? Irmão Luiz, Flávia, Joana, Carlos, Pedro, se a ti fosse dado perceber este dia, é um dia de graça para você, viria a paz para você, viria a paz para sua casa. Se você soubesse aproveitar o tempo de graça que eu estou te dando, mas espero que Jesus não fale isso para nós, né? O que ele disse aqui para os judeus, mas não, isso está oculto aos seus olhos, por isso destruir-te-ão a ti e a teus filhos, e os que estiverem dentro de ti, e não deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada, a cidade de Jerusalém, o tempo que a cidade foi visitada. Eu repito, meus irmãos, sempre é tempo de graça.
João 7,6, sempre para vós é um tempo de graça, mas existem tempos mais fortes, existem tempos especiais que Deus preparou para você, e quem não se prepara para esse tempo de graça, realmente perde a graça que o Senhor quis dar. Tanto que Jesus vai confirmar isso em Lucas capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, ele abre o rolo no livro do profeta Isaías, que diz a profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, tal, e para publicar um ano da graça do Senhor. Existem tempos especiais. Jesus está dizendo, hoje se cumpriu essa profecia. Ele chegou para publicar esse tempo especial da graça do Senhor. E sabe o que o povo fez? Nossa, vamos aproveitar, é agora o tempo da graça. Não, pegaram Jesus e o arrastaram. Gente, eu estive lá nessa sinagoga e fui de carro lá para o lugar onde quiseram jogar Jesus, no precipício. Olha, de carro já demorou um pouco. Então, a pé, a gente calculou, era em torno de 40 minutos a 1 hora. Eles foram arrastando Jesus durante quase 1 hora, provavelmente batendo em Jesus, o povo da própria cidade dele, a família dele, entre aspas, né? Pessoas de perto, pessoas próximas, foram levando Jesus, arrastando, da cidadezinha pequena, Nazaré, todos se conheciam, e todos aqueles, né, levaram Jesus até o alto do precipício para matá-lo, jogar lá de cima. Eu vi que é um lugar muito perigoso, né? Basta um empurrão, a pessoa morre ali. E diz a Bíblia que milagrosamente Jesus se levantou, passou no meio deles e foi embora, porque não tinha chegado a sua hora. Mas para vós a hora é sempre propícia. Não tinha chegado a hora de Jesus morrer, por isso ele não teve medo. O Pai não permitiu que ele morresse naquela hora. Mas para aquele povo era uma hora de graça. Jesus diz, eu vim anunciar o tempo da graça do Senhor. E o que o povo fez? Quis matar Jesus. Isso que a gente faz muitas vezes. Você já ouviu a expressão matar o tempo? Não é? Matar o tempo, jogar os dias fora, aproveitar a vida, curtir a vida. Essa vida não foi feita para ser curtida. O tempo não foi feito para ser matado. Nós recebemos o maior presente de Deus, é o tempo. No tempo nós podemos salvar almas. No tempo nós podemos adquirir méritos para o céu. No tempo nós podemos mudar o rumo da nossa família. Um membro da nossa família que está caminhando para a perdição, para a desgraça, para a degradação moral. A gente pode mudar o rumo da história, se a gente souber aproveitar bem o tempo. O tempo foi feito para ser consumido como uma vela no altar, na presença de Deus. Não só quando você está conosco no Rosário da Madrugada ou na live da noite, não. Mas no seu trabalho, no seu dia a dia, você está louvando a Deus, você está lembrando de Deus, você está invocando o nome de Deus. Então, este tempo da graça, Deus separou para nós. E a carta aos Hebreus vai dizer assim, olha, lá no Antigo Testamento, Deus preparou um tempo de graça, mas o povo não aproveitou. Então Davi vai escrever no Salmo, hoje não fecheis o vosso coração como antes os vossos pais, lá no deserto. Hoje não fecheis o vosso coração. E o autor da carta aos Hebreus vai explicar, Deus dá uma nova chance, Deus está dando a cada um de nós um novo hoje. Que hoje é esse, irmão? Que tempo da graça é esse, irmão? Olha só, Jesus diz para Santa Faustina, olha que interessante o que Jesus diz a Santa Faustina, minha filha, todos que quiserem passar, que não passarem pela porta da minha misericórdia, terão que passar pela porta da minha justiça. Vou repetir, aqueles que não quiserem passar pela porta da misericórdia, terão de passar pela porta da minha justiça. Você vai ter que passar pelo julgamento de Deus, de um modo ou de outro. Então, quem não quiser
quem não quiser agora se lavar nos raios da misericórdia, quem não quiser agora entregar os seus pecados ao Senhor, rasgar o seu coração na presença do Senhor, quem não quiser agora passar pela porta que é Jesus, no tempo de misericórdia, vai ter que passar sem ter purificado nada dos pecados, vai ter que passar sem estar preparado, vai ter que passar pela justiça de Deus. Olha, meus irmãos, quem não aproveitar o tempo da graça agora, vai ter que passar pelo tempo da justiça. E olha, Deus demora muitas vezes para poder corrigir, para castigar, mas se a alma não quiser se converter, às vezes você vê pessoas duras de coração, pessoas que, como se diz, você pensa assim, nossa, eu sigo os caminhos de Deus e tudo, e muitas vezes eu vejo uma outra pessoa e dando certo para outra pessoa, às vezes o demônio tenta te enganar, e você vê às vezes uma pessoa boa morre jovem, e uma pessoa que é ruim, como dizem, vaso ruim não quebra, né? A pessoa demora para morrer, a pessoa fica velha e não morre, e você pensa, por que Deus está sendo injusto? Não, meus irmãos, você não tem noção da justiça de Deus. Uma pessoa que é boa, se morrer agora, é um lucro do tamanho do universo, é um lucro infinito, porque ela tem a salvação. Agora, se o ímpio morre hoje, ele vai para o inferno para sempre. Deus dá chance, Deus dá chance, Deus dá chance, mas se a pessoa não quiser se converter, quando chegar a hora da justiça, a mão de Deus pesa, viu? Muito mais que a mão de qualquer um de nós. Por isso que o cristão não se vinga, porque Deus diz, a mim basta a vingança, a mim cabe a justiça. É Deus que conhece o íntimo do coração, mas se não quiser se converter no tempo da graça, vai vir o tempo da justiça. E olha, nosso Senhor quer nos dizer que Ele separou um tempo de graça para você, desde toda a eternidade. Lá em Efésios 1, vai dizer que Deus te criou para participar das obras que Ele já de antemão preparou para que você fizesse. Vai dizer que antes de Deus criar o universo, ouve bem essa palavra, antes de Deus criar o universo, Deus te predestinou a nascer neste tempo e a cumprir uma bela missão. Deus te predestinou antes de criar o sol, antes de criar as estrelas, antes de criar o planeta Terra, os animais, as plantas, todo o universo. Antes de tudo isso, Deus já pensou em você. Não somente na situação que você está agora de fragilidade, né, com a nossa marca, a marca que tivemos da inclinação do pecado original, mas Deus já pensou naquilo que você vai ser no céu. A glória que você vai ter imensa se você corresponder ao sonho dele. Isso é lindo, meus irmãos. Pensar que Deus sonhou conosco desde toda a eternidade, mas Deus te criou livre. E esse sonho só vai se realizar se você quiser aproveitar o tempo de graça que Ele te dá. Deus te criou livre. E só vai acontecer na sua vida o sonho que Deus sonhou para você, se você aceitar, como nós rezamos no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tem um salmo também, em algumas bíblias é 138, em outras é 139, o salmo, se eu não me engano, versículo 4, vai dizer, Senhor, vós me sondais e conheceis quando me sento, quando me levanto, e olha que bonito, vai dizer, o pensamento, a palavra nem chegou na minha boca ainda, e o Senhor já conhece. O Senhor já conhece tudo de mim antes que eu faça. Deus já te conhece, Deus já te predestinou para o céu, para a salvação. Deus desde toda a eternidade sonhou com algo maravilhoso para você, mas você precisa aproveitar os tempos que Ele determinou para você aproveitar. E desses tempos de graça que Deus separou para você desde toda a eternidade, existem momentos mais especiais que você precisa aproveitar. Olha só que bonito. Uma vez São Francisco de Assis, ele junto com os frades estavam cansados caminhando e eles chegaram naquele sol escaldante, quente, e eles chegaram, viram uma árvore muito grande, frondosa, e ele disse assim,
vamos nos assentar aqui embaixo da sombra dessa árvore e vamos comer alguma coisa. Eles só tinham uns pedacinhos de pão, né? Quase nada de comida, e eles sentaram ali, agradeceram a Deus o descanso, a sombra daquela árvore, aquela refeição, um pouquinho, mas que iria dar força a eles. E São Francisco começou a sorrir e disse assim: meus irmãos, olhem para esta bela árvore e a sombra que ela nos dá. Agradeçamos ao nosso bom Senhor que nos dá esse presente. Pensem comigo, meus irmãos, desde toda a eternidade, Deus pensou em criar essa árvore somente por amor a nós, porque Ele pensou neste momento que nós precisaríamos de sombra, iríamos nos assentar aqui sob a sombra desta árvore para nos alegrar, para louvar o Seu nome. Olha que visão bonita. Desde toda a eternidade Deus pensou em plantar aquela árvore somente para fazer o bem para eles. É isso, uma visão certa das graças de Deus na sua vida. Deus desde toda a eternidade pensou em momentos especiais para você, momentos de graça que você não pode desperdiçar, como o povo de Israel desperdiçou lá no deserto e ficou 40 anos, poderia ficar só 40 dias. E outro momento, Jesus vai dizer em Jerusalém, a cidade não reconheceu, não soube reconhecer a visita do Senhor, não é? E por isso, 40 anos depois, foi destruída toda a cidade de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra, porque não soube reconhecer o tempo da visita de Deus. Como as 10 virgens, algumas estavam preparadas e outras não. Só entraram aquelas que estavam preparadas. Depois que fechou a porta, ninguém mais podia entrar. E João capítulo 6, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Não foram vocês que me escolheram, João 15, mas eu que vos escolhi. Sabe por que você está se preparando nessa quaresma para vivenciar a Páscoa? Não foi porque você quis somente, foi porque Deus te atraiu. Está lá em João 6. Claro, você disse sim, mas foi Deus que te atraiu. E eu quero falar agora do momento da grande graça que Deus separou para cada um de nós. Nós estamos na última semana antes da Semana Santa. Às vezes eu fico um pouco triste, porque algumas pessoas começam a perguntar assim: irmão, a Semana Santa é preceito? É obrigatório ir na quarta-feira santa, na segunda-feira, na terça-feira santa? É de preceito ir na sexta-feira santa? É de preceito ir no sábado, na vigília pascal? Não é? E às vezes eu fico um pouco triste, por quê? Porque algumas pessoas só querem ir para os dias que são obrigatórios, né? Não é errado perguntar, porque você precisa saber, né? E eu vou falar a verdade para vocês, eu todo ano esqueço quais que são os dias obrigatórios, quais que não são, porque a gente todos os anos, eu já estou aqui há 21 anos, todos os anos a gente está participando das missas todos os dias, quem dirá na Semana Santa? Não é? Para nós não faz diferença ser preceito ou não é, para nós é preceito ir à missa todos os dias, não é? Então eu digo a verdade para vocês, eu até esqueço, o irmão Manuel Maria que sabe de cor, o que é preceito e o que não é, mas tem pessoa que só quer ir no essencial. Gente, nós nos preparamos o ano inteiro para este momento, de maneira especial nesses 40 dias estamos nos preparando para este momento. Como é que a gente vai ficar somente com as migalhas? Somente com, sabe aquele aluno que só quer tirar a nota, pelo menos no meu tempo, né? Primeiro era 5, né? A metade, depois era 7. Eu só quero tirar o básico para passar de ano. Eu não quero tirar uma nota boa, não quero estudar mais do que o necessário. Quero somente tirar uma nota média para passar e não voltar a repetir o ano. Isso se chama mediocridade. Isso se chama algo próprio de pessoas que não amam. Quem ama não sabe calcular. Como é que a gente vai preparar 40 dias para ir somente para o domingo de ressurreição? Gente, isso é ridículo. Toda Semana Santa é esse tempo de graça que Deus preparou para você desde toda a eternidade. Pensa bem, meu irmão, se você viver até 120 anos, que quase ninguém vive isso, quase ninguém mesmo vive isso,
Se você viver até 120 anos, vamos dizer que os seus primeiros 15 anos na sua infância, né? Você não foi à missa ou foi pouco, pronto, tira 15 anos aí, 15 a 20 anos, 100 anos. Você só vai participar, se você viver 120 anos, somente de 100 Semanas Santas na sua vida. Só 100, entendeu? Só que você não vai viver 120 anos. São momentos de graça que Deus separou para você, e cada ano que a gente se prepara com a quaresma e entra na Semana Santa, é um momento, sabe o que acontece com a nossa alma na vigília pascal, depois de vivenciar segunda, terça, quarta, quinta, entra o tríduo santo, que é o momento mais forte, quinta, sexta e sábado. Sabe o que acontece no sábado santo à noite? Você renova o seu batismo. Você tem a sua alma totalmente purificada. É como um segundo batismo. Não existe, claro, só existe um batismo. Mas você renova o seu batismo e a sua alma, se você se preparou bem, fica branquinha como no dia do seu batismo. Você recebe a indulgência plenária. Você, se morrer naquele ano, você vai direto para o céu, naquele momento, né? Morrer logo depois da vigília pascal. Cada ano a gente deixa quite o nosso purgatório. Algumas revelações de santos e outras revelações místicas vão dizer que a maioria das pessoas vão para o purgatório. E boa parte das pessoas ficam, sabe quanto tempo no purgatório? Em torno assim de 40 anos, né? No purgatório. Estão dispostas, irmãs? 40 anos. E diz que dos religiosos é muito pior. Teve um religioso, amigo do Padre Pio, que morreu, foi para o purgatório, ficou só 1 hora, e ele disse que parecia que ele já estava 300 anos lá dentro. Ele quis voltar, ele tinha o purgatório, ele era um frade muito bom, ele iria ficar somente 1 dia no purgatório, mas o purgatório dos religiosos é tão tremendo, que ele ficou 1 hora e ele sentiu como se fossem 300 anos, Frei Daniele, né, se eu não me engano, e ele vai pedir a nosso Senhor, me dá uma chance, e nosso Senhor deixa ele voltar por intercessão do Padre Pio, e ele diz, eu aceito todos os sofrimentos nessa terra, porque é nada comparado com aquilo que eu passei no purgatório, foi só 1 hora, eu passei 24 horas, ele passou mais 40 anos aqui na terra, sofrendo várias doenças, cheio de alegria, não estava nem aí para o sofrimento, porque estava cortando o seu purgatório. Pois eu te digo, se você vivenciar bem a hora da Semana Santa, a hora de graça de Deus para você, a cada ano o seu purgatório é cortado, zerado. Como é que você vai desperdiçar essa graça? Cada ano, se você viver bem a Páscoa do Senhor, Deus zera o seu purgatório. A maioria das pessoas fica 40 anos, gente. Olha a misericórdia, esse é o tempo da misericórdia de Deus. O tempo que as portas do céu se abrem para lavar todo o pecado, para alcançar milagres e graças. Por isso não podemos jogar fora esse tempo. E eu termino dizendo, eu tenho certeza que um guerreiro fiel do exército de São Miguel, com exceção daqueles que moram em lugares distantes, que tem missa somente 1 vez por ano, lugares do interior, lugares bem difíceis, mas você que tem acesso à missa, você não vai deixar para ir à missa somente na quinta, na sexta e no sábado santo, você vai a Semana Santa inteirinha à missa, você vai fazer de tudo para ir à missa, segunda-feira santa, claro, domingo de Ramos, né? É obrigatório, mas segunda-feira santa, a leitura de Madalena, que derrama o perfume nos pés de Jesus, linda a leitura, terça-feira santa, quarta-feira, que é a traição de Judas, você vai estar lá para consolar o coração de Jesus, e na quinta-feira começa o Tríduo Santo. Meu tempo já está acabando agora, mas eu quero fechar isso aqui com você. O Tríduo Santo, muitas pessoas dizem assim, eu aprendi com a minha mãezinha, um abraço mamãe, a minha mãe que estudou teologia, era professora de religião, era catequista, então ela tinha facilidade de ensinar as coisas da religião, né? Então as pessoas diziam assim, na sexta-feira não tem missa, viu? Sexta-feira não tem missa não, viu? Sexta-feira não tem missa, minha mãe dizia assim, sexta-feira, sabe por que sexta-feira não tem missa? Porque a sexta-feira é a missa,
É o sacrifício de Jesus que acontece. Muitos não prestam atenção. A Quinta-feira Santa, quando você participa da missa, o padre celebra toda a missa normal. Mas quando chega na hora da bênção final, ele não dá a bênção final. Sabe por quê? Porque é a maior missa do ano. É a missa mais importante do ano. É uma missa que dura 3 dias. Na Quinta-feira Santa, o padre começa a missa, mas não termina. Na Sexta-feira Santa você vê que não começa com o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, começa com o padre colocando o rosto no chão, pedindo perdão dos pecados e logo já vai para as leituras, para as orações. Porque está continuando a missa que começou na quinta-feira. Está continuando, é o dia do sacrifício. A missa é o santo sacrifício de Jesus. Na missa Jesus renova a sua oferta ao Pai, cada missa. Mas no Tríduo Pascal é uma missa em 3 dias. Isso é muito triste, que o católico às vezes só quer ir para o domingo da ressurreição. Só quer ir para o domingo, não. Só porque é obrigatório, não. É o tempo da graça. Nos preparamos 40 dias para isso. É o tempo que vai lavar nossa alma, vai nos trazer paz, vai nos fazer chorar nossos pecados, vai nos fazer ser felizes, ser amigos de Jesus. E se você vive bem a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, gente, a vigília do sábado, é obrigatório ir para a vigília do sábado? É obrigatório ou a vigília do sábado ou o domingo da ressurreição, porque é a ressurreição que é celebrada, tanto no sábado à noite como no domingo da ressurreição. Mas é muito triste para um cristão que não vivencia a vigília pascal no sábado santo. É muito triste, eu repito, se você não pode é diferente. Deus está vendo que o seu coração está lá unido a Ele, né? Se você não pode por uma doença, se você não pode porque mora num lugar que não tem missa com frequência, que tem missas difíceis, o padre vem uma vez no mês, uma vez no ano. Mas se você pode, o sábado santo, depois de você viver quinta, sexta, a paixão, a morte, morrer com Jesus para o homem velho, para a mulher velha, o que acontece? No sábado santo à noite é uma explosão de alegria. Você se confessou, se preparou bem, então você vai comungar e aquela comunhão vai lavar todos os seus pecados e também as consequências do pecado. Todo o seu purgatório vai ser cancelado. No sábado à noite você vai renovar o seu batismo. Você vai ficar branco como a neve, puro, limpo, purificado, preparado para entrar no céu. E aí sim você vai celebrar o domingo da ressurreição, em 8 dias, 8 dias de celebração. A igreja celebra o domingo da ressurreição em 8 dias, como se fosse um dia só, de tão alegre, de tão maravilhoso, de tão transbordante da graça de Deus. Mas tem muita gente que Jesus está dizendo assim: ó, se tu soubesses, esse dia, quer dizer, esse tempo de graça, que pode te trazer a paz, mas isso está oculto aos seus olhos, infelizmente. Mas eu sei que Jesus não vai dizer isso para você, porque você tem consciência, e se não fosse isso, você não estaria se preparando 40 dias intensos, acordando de madrugada, para vivenciar a Semana Santa, como nunca antes na sua vida. Louvado seja Deus pelo seu sim, e eu garanto para você, eu profetizo em nome de Jesus, por causa do seu exemplo da alegria neste tempo de graça, muitas pessoas ao seu redor, não só da sua família, muitas pessoas vão começar a viver a Semana Santa de um modo diferente, por causa do seu exemplo, do seu testemunho, de se abrir para o tempo da graça de Deus, de se preparar bem e de acolher esse tempo da graça. Por isso, existem tempos da graça que nos preparam para o grande tempo da graça, e esse momento é um deles. Esse é uma hora de Kairos do Senhor. Por isso é a hora de você chamar outras pessoas para participar desse momento de graça, desse momento da efusão do Espírito Santo, desse momento de Pentecostes que vamos vivenciar agora. Vamos nos unir aos anjos do céu, vamos nos unir aos santos, às almas do purgatório que rezam também na comunhão dos santos, e vamos agora elevar um grande clamor, receber as graças do céu e nos abrir a um novo Pentecoste. Mas para isso,
Deus conta que você chame outras pessoas. Não seja omisso, mas seja um canal de Deus. Envia para essa pessoa que o Espírito Santo está te lembrando agora, que precisa receber oração, que precisa ser abraçado pela graça de Deus.